Olá, muito boa noite para todo mundo. Pela porteira aberta, a comitiva viajadeira do Terra Viva DBO na TV passou com a boiada pantaneira na hora certa que tinha sido marcada e depois de ter vencido a empreitada e de ter armado arranchamento na roda dessa gameleira copada, faz agora a convocação dos companheiros e companheiras boiadeiros aqui presentes para uma reunião de avaliação do que foi vivido e aprendido nesta lida estradeira, começando já esta função com a recitação da nossa prosa brideira do dia. Para quem tem na fazenda a difícil missão de estudar os casamentos mais recomendados para garantir o melhor rendimento do gado na reprodução, se o entendimento do serviço começa a ficar complicado, o conselho é para que o amigo não insista em algum procedimento duvidoso que possa levar para um caminho enganoso. O mais proveitoso é ligar para cá e consultar um especialista participando da nossa sessão chamada Raças e Cruzamentos, que está na responsabilidade do zootecnista Alexandre Zadra. E a pergunta de hoje veio de Canarana, em Mato Grosso, mandada pelo nosso amigo e companheiro fazendeiro Haroldo Neves Filho. Ele conta que é vendedor de bezerros machos e sempre segura as fêmeas de cada geração para reprodução, tendo hoje na propriedade um plantel formado por vacas meio-sangue Caracu com Nelore e Senepol com Nelore, que devem ser inseminadas agora na estação de monta, que já está começando, né? Aí o que ele está precisando é de um bom conselho a respeito de que raças usar nessas matrizes. Pois então, depois de fazer a perguntação, o caso agora é de prestar atenção na solução que o Zadra vai apresentar. Olá, Haroldo. Bem, antes da gente falar quais raças você vai usar sobre suas matrizes, vamos discutir um pouquinho sobre suas matrizes. Você tem matrizes 100% tropicais, tanto as Senepol Nelore, que tem um biotipo britânico, menor porte, quanto as Nelore Caracu. Esse gado é um gado maior, essas fêmeas são tropicais também 100% e totalmente tropicais. Então você, sabendo disso, sabendo que são 100% tropicais, você pode usar uma raça europeia. Lembre-se que todo gado criado no centro-oeste do Brasil, ele tem que ser pelo menos meio sangue tropical para que ele perca o pelo no verão e seja adaptado. Então se você usar europeu, sobre suas matrizes que você tem aí, que são 100% tropicais, você vai fazer animais meio sangue do frio, meio sangue do calor. Agora, quais raças usar? Sobre as matrizes Senepol, que são de menor porte, eu recomendo o Cimental, o Black Cimental, se você for tirar cria das Black Cimental, ou então o Charolês, que vai dar animais de grande porte, espetaculares como rendimento de carcaça. Já nas fêmeas Caracu Nelore, você pode usar o Angus ou o Hereford. As fêmeas também serão muito boas se você quiser aproveitar as filhas de Angus e de Hereford. Como você também pode usar as raças bimestiças, que são uma outra opção, como Canchim e Santa Gertrudes, para fazer animais de maior porte, e Brangus e Braford, para ser usado nas vacas de grande porte. Então você usa Canchim e Santa Gertrudes na Senepol, e nas Caracu você usa de menor porte, animais de menor porte, como Brangus e Braford. Se você quiser fazer animais bem tropicalizados, então você usa os bimestiços, ok? Espero ter respondido sua pergunta, Haroldo. Um abraço a todos e vamos para o campo. Nos grotões e no fundo dos sertões, a passarada estava começando a fazer a alvorada quando a nossa comitiva madrugadeira pegou a estrada boiadeira para começar essa jornada. E tendo vencido agora a primeira das 3 pernadas da empreita planejada, aproveita a sombra desta engazeira copada para fazer uma parada ligeira. Mas é já que a gente vai voltar. Aguarde. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. A espera pela chegada da primavera já acabou, mas por esta imensidão do sertão, o céu ainda está redicando chuva. E nas invernadas, o capim acabou e só sobrou uma macega seca e esturricada.
Mas em algumas regiões das Minas Gerais teve muito fazendeiro que não passou tanto aperto assim para conseguir garantir o trato do gado, por ter acreditado numa planta muito rústica e resistente à seca, ainda pouco conhecida pelo pecuarista brasileiro em geral, chamada cratilha. Pois então, para adquirir informação de qualidade a respeito desta novidade, a gente convidou para a nossa entrevista do dia o engenheiro agrônomo Leonardo Campos Clímaco, extensionista da Emater, a empresa de assistência técnica e extensão rural lá de Minas, que vai participar da função, falando ao vivo pelo computador, diretamente do município de Datas, no interior do estado. Boa noite, Leonardo. Obrigado por você ter aceitado o nosso convite para essa prosa aqui na televisão. Uma grande satisfação ter a sua presença aqui no nosso rancho virtual. Seja muito bem-vindo e fique à vontade, viu? Você está em casa. Boa noite, Sidney. Obrigado. Boa noite ao público que assiste ao Terra Verão. É um prazer a gente estar compartilhando um pouco do nosso trabalho e do que a cratilha tem nos proporcionado. Prazer é nosso. Ô, Leonardo, então, o que é essa tal de cratilha, né? Como é que ela foi descoberta, digamos assim, por vocês aí na Emater de Minas, hein? Ô, Sidney, o principal fator foi a pesquisa da Embrapa Milho e Sorgo. A Embrapa Milho e Sorgo fica situada no município de Sete Lagoas, região central de Minas Gerais, e entre o diálogo entre a Embrapa e a Emater, ela chegou no conhecimento dos técnicos. Uhum. Agora, como é que foi o comportamento da cratilha durante essa seca bravíssima que a gente ainda está enfrentando, né, em muitas regiões do país esse ano? A cratilha, Sidney, ela é uma planta extremamente resistente à seca. Talvez seja esse o principal ponto forte que as diferencia de outras leguminosas que já são utilizadas na pecuária e outras que ainda são utilizadas em menor escala. Para vocês terem ideia, ela é uma planta que floresce e enche os grãos durante o período da seca. Ela tem raízes muito profundas, então mesmo em situações em que a gente via gramíneas, outras leguminosas muito secas, mesmo nessa seca em Minas Gerais que foi muito severa, a gente viu a cratilha vegetando e desenvolvendo, enchendo vagens, florindo. Dá para dizer somente que depois do corte nessa seca, ela atrasou muito a sua rebrota, mas permaneceu viva. Agora, de que formas a cratilha pode ser utilizada numa fazenda de pecuária, Leonardo? Pensando na pecuária bovina, ela pode ser utilizada para pastoreio direto, no que a gente costuma denominar de bancos de proteína, nos quais os animais acessam áreas com cratilha no período de seca. Pode ser feito feno ou também pode ser feito um pré-secado. Ela também pode ser consociada na pastagem. Então, naquela estratégia que alguns chamam de pasto de diferimento ou de feno em pé, ela oferece uma excelente alternativa, porque no mesma parcela, no mesmo piquete, no mesmo potreiro, como quer que se chame, você vai ter um pasto com alto teor fibroso e uma cratilha com alto teor proteico. Muito interessante. Agora, ela vai bem em qualquer tipo de solo, Leonardo? A principal limitação são solos encharcados. Ela já foi testada em solos arenosos, em solos argilosos, mas em solos encharcados ela não tolera. Agora, como é que ela deve ser plantada, Leonardo? E qual que é a melhor época para fazer o plantio? Tem duas principais formas viáveis de fazer o plantio. É possível fazer o plantio direto das sementes no solo. Com isso, você vai ter uma menor taxa de germinação, você vai precisar de mais sementes e de um cuidado maior. Já a outra forma indicada pelos colegas da Embrapa e da Emater, de Minas Gerais, é o plantio através das mudas. Para alguns produtores, em função do tamanho, é um limitante, mas você garante uma maior sobrevivência das mudas e um menor gasto de semente para fazer o plantio. Além disso, tanto por semente ou por muda, o ideal é fazer no início das águas, aqui para o Brasil Central. Seria a partir de novembro e dezembro, quando a gente tem um bom período de chuva. Isso vai garantir que a muda se desenvolva até enfrentar a primeira estiagem. Quer dizer que a gente está praticamente aí chegando na hora de fazer o plantio, dá tempo do produtor procurar essa semente por aí, ou essa muda, e aproveitar ainda esse momento para plantar, né, Leonardo?
Perfeito, Sidney. A gente ainda tem algumas limitações de produtores de sementes. Então, inclusive, se a partir desse contato algum produtor ficar interessado, pode procurar a Emater, que a gente pode dar esse direcionamento. Mas, exatamente, inclusive, com alguns produtores, a gente está semeando ela nos viveiros para fazer o plantio no período próximo. Agora, considerando aí o plantio para alimentação do gado, né? Como é que deve ser feito esse plantio, Leonardo? E também o manejo e a manutenção digamos assim, da área com essa planta? Então, isso vai depender do uso. O primeiro cuidado na muda jovem são as formigas. As formigas elas podem destruir áreas inteiras quando a cratilha está jovem. O segundo é que ela é uma planta de estabelecimento lento. Então, o produtor tem que ter um planejamento de que durante 2 anos você não vai poder fazer muitos cortes nessa planta. Então, nesse período de 2 anos é o que a gente chama da formação. Depois que ela é uma planta adulta, ela tolera sucessivos cortes rebrotando. Ela é uma planta perene. Então, vai variar de acordo com o manejo do produtor. O que se recomenda são 3 a 4 cortes no ano. Então, o produtor ele pode planejar esses cortes em cortar e fornecer no coxo, ou em cortar e fazer feno, ou mesmo ter áreas para, no período de seca, abrir os piquetes, os potreiros, para que os animais façam a coleta dela direto, como um pastejo direto. Então, esses são os principais usos para os produtores pecuários. O que é que a gente já sabe a respeito do valor nutritivo da cratilha aí para a alimentação da boiada? Ela tem altos teores proteicos, ela tem baixos componentes antinutricionais. A proteína dela, quando se analisam as folhas ou as frações comestíveis, variam de 20% a 25% de proteína bruta, que é o que o animal seleciona. Quando a gente trabalha com planta inteira, pensando que vai ser uma planta moída, como a gente moe também os galhos, o teor de proteína baixa um pouco. Mas ele gira em torno de 14%, 16% a 18%. Pensando num alimento volumoso, ele tem um teor de proteína muito interessante. Ele é muito superior, por exemplo, a uma silagem de milho ou um feno de algumas gramíneas. Inclusive, alguns pescadores testaram a substituição do feno de Tifton por feno de cratilha e mostraram que o feno de cratilha ele não teve nenhum prejuízo no desempenho dos animais, no caso de caprinos, em substituição ao feno de Tifton, que é hoje talvez um dos fenos mais interessantes aí no mercado. E silagem, dá para fazer silagem de cratilha, Leonardo? Olha, Sidney, esse é um experimento que ainda está para ser feito. O que eu posso te adiantar é que, de uma maneira geral, as leguminosas não ensilam bem. Elas têm pouco açúcar disponível, então a fermentação tende a não ocorrer de uma maneira adequada e não resulta numa silagem de qualidade. Soluções podem ser encontradas para isso, como, por exemplo, a mistura da cratilha com uma cana-de-açúcar, uma mistura da cratilha com milho. Então, mas a gente ainda não tem segurança para recomendar isso para o produtor. Os usos mais recomendados é o feno e o uso in natura. Agora, dá para plantar cratilha aí no Brasil inteiro, será, Leonardo? Sidney, a cratilha é uma planta relativamente nova e eu acredito que dá para plantar ela em todo o Brasil Central, na região amazônica, que é onde também ela ocorre naturalmente, na região semiárida. O único local em que eu ainda não recomendaria é na região sul, especialmente abaixo do Paraná, porque no Paraná a gente ainda tem uma região de cerrado, com uma estação seca bem definida, mas em locais mais frios, em que a gente não tem essa estação seca, e principalmente a gente tem uma temperatura média ao longo do ano mais baixa, pode ser que o desenvolvimento dela seja bem lento. A gente já observa que sob baixas temperaturas ela diminui bastante o seu crescimento. Então, as principais limitações poderiam ser locais encharcados e locais com a temperatura média mais fria. Muito bom. Ô, Leandro, queria agradecer demais a sua presença aqui no programa, novidade muito interessante para a gente que não é da região aí. Muito obrigado pela entrevista, um abraço para você, abraço para toda a turma da Emater aí e até a próxima.
Eu, Sidney, muito obrigado, a gente está à disposição. Obrigado, até mais. Boa noite. Logo ali adiante daquela perobeira gigante, a estrada boiadeira embica numa pirambeira e mesmo sendo a nossa tropa preparada e sacudida, a gente vai fazer aqui uma parada ligeira para não forçar a muladeira na descida. E quando o serviço for retomado, o nosso tempo será ocupado com a discussão do caso que está sendo passado com o Boi Gordo, que será anunciado agora pela seguinte manchete avisadeira. Hoje no mercado só se acha gado terminado em fotografia e com a carestia de mercadoria aumentando todo dia, na nossa Praça Boiadeira, a arroba está subindo de galopeada e em carreira ainda mais desembestada. É um instantezinho só para a gente poder pegar uma caneca d'água no pote e achar que o Terra Viva DBO na TV vai voltar. Aguarde. Boiada engordada de qualidade comprovada, quem tem só vai querer vender se quem quiser comprar se dispuser a pagar bem. E para ninguém ficar sem saber quanto pode valer a sua mercadoria, a gente apresenta aqui todo dia o noticiário e o nosso comentário a respeito do boi gordo e da evolução da sua cotação. Todo mundo aqui da nossa audiência, até quem ainda não é muito errado nessa lida de ganhar a vida com gado, já tinha a perfeita sabedência de que, em algum momento, o vento mudaria de direção e a nossa Praça Boiadeira pegaria de novo o rumo de subida da ribanceira, né? O que ninguém estava esperando, nem o mais otimista dos especialistas do mercado, é que a recuperação da cotação aconteceria assim com tamanha rapidez e tal abrangência, tanto que por causa disso, mais uma vez, a gente vai ter de pedir paciência e correr com o serviço para poder contar com precisão como está a situação atual em todas as principais regiões de comercialização de animais do país. Pois o que tem para ser falado é que no balanço do dia da Scott Consultoria foram registradas mudanças nos preços em nada menos que 29 das 32 praças pesquisadas em todo o Brasil e em todas a arroba subiu. E agora numa toada ainda mais desembestada. Pois então fique já logo a amiga pecuarista saberizada de que a lista das arribadas, de novo, foi encabeçada por Barretos e Araçatuba, aqui no estado de São Paulo, onde a alta foi geral, com o boi indo para R$ 295 e a vaca para R$ 265, a prazo e ainda para descontar a parte do fundo rural. No mesmo trilheiro de morro acima foi o Rio de Janeiro, onde o macho foi para R$ 290 e a fêmea para R$ 250. Em Belo Horizonte, a capital das Minas Gerais, o boi melhorou para R$ 287 e a vaca para R$ 265. Na região norte, o macho está saindo a R$ 275 e a fêmea a R$ 260. No sul do estado, o mercado trabalha com os números redondos de R$ 270 para o boi e R$ 250 para a vaca. No Triângulo Mineiro, o macho avançou para R$ 280 e a fêmea para R$ 255. No Espírito Santo, o boi pulou para R$ 270 e a vaca igualmente para R$ 255. Tanto no sul quanto no norte do Tocantins, o macho foi reajustado para R$ 270 e a fêmea para R$ 245. Em Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul, os preços novos são R$ 288 para o boi e R$ 265 para a vaca. Em Dourados, quem quiser comprar vai ter de pagar pelo macho R$ 288 e pela fêmea R$ 275. Em Três Lagoas, o fazendeiro já não entrega mais boi se não for por pelo menos R$ 280 e vaca por R$ 260 ou mais. Em Cuiabá, capital de Mato Grosso, a oferta mínima pelo macho é R$ 255 e pela fêmea R$ 235. Na região sudeste, o dono do frigorífico está pagando pelo boi também R$ 255 e pela vaca R$ 237. No sudoeste do estado, o macho foi promovido para R$ 250 e a fêmea para R$ 235. No norte matogrossense, o boi está sendo falado a R$ 255. No sudeste da Rondônia, o macho bateu em R$ 260 e a fêmea em R$ 245.
Em Goiânia, a capital do Goiás, só sai negócio a partir de R$ 275 para o boi e de R$ 260 para a vaca. No sul goiano, a conversa começa em R$ 270 para o macho e R$ 252 para a fêmea. No oeste da Bahia, o boi se largou para R$ 260 e a vaca para R$ 247. No sul do estado, o macho encareceu para R$ 255 e a fêmea para 240. Em Marabá, no Pará, o vento bom que bateu na praça levantou todos os preços, com o do boi indo para R$ 260 e o da vaca para R$ 235. No oeste do Maranhão, não se acha mais macho abaixo de R$ 255, nem fêmea por menos do que R$ 230. No Acre, o boi está por R$ 230 e a vaca por R$ 220. No noroeste do Paraná, o macho vale agora R$ 290 e a fêmea R$ 252. Em Santa Catarina, o boi arredondou R$ 280 e a vaca R$ 250. No oeste do Rio Grande do Sul, a fêmea subiu para R$ 8,20 o quilo vivo, o que corresponderia a R$ 246 se o negócio fosse feito em arrobas. E em Pelotas, a vaca chegou a R$ 7,82 o quilo, ou R$ 234,60 por arroba. O dito mandou um cabrito assado para ser sorteado na festa do padroeiro, mas o Zé Mineiro, que era o leiloeiro, estava com muito devorteio para fazer o sorteio. Aí a Doroteia, que na plateia era a mais ansiosa, se juntou com a Maria Rosa para invadir o caramanchão e pôr paradeiro naquela prosa. E só não deu confusão porque nessa hora o Zé ficou ligeiro e anunciou que o número premiado era o do senhor delegado Dr. Chico Penteado. Às vezes a gente acha que todo mundo já tem perfeita sabedência de que estas prosinhas rimadas, todas de minha própria autoria, que são recitadas aqui no fechamento da nossa função novidadeira e noticiarista de todo dia, estão ajuntadas e organizadas e publicadas nos 4 livros da minha série Versinhos de Caipira. Estes aí que estão aparecendo na fotografia, né? Mas a nossa audiência é tão grande que volta e meia aparece alguém dizendo que disso ainda não tinha conhecimento. Sendo então o caso de fazer mais uma vez aqui esta recordação, né? E de avisar também que para saber como proceder para comprar um exemplar ou logo a coleção inteira, os companheiros e companheiras boiadeiros ou não do Brasil inteiro podem me telefonar diretamente no meu número pessoal, que é o 11 98 224 1807. Repetindo, 11 98 224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymastic@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. E depois de entregar a boiada no retiro da ramada e de anotar as lembranças a serem dadas aos companheiros de outras quebradas, a comitiva vai fazendo aqui a retirada, mas já deixa combinada a volta do Terra Viva DBO na TV para amanhã, às 6h30 e às 10h30 da manhã e também às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.